Meu Deus. Me aceita, cadê você? Onde vai? Ah, aqui. Não é. Como que eu aceito você? Vem aqui. Como que eu aceito? Gente, duas senhoras. Ai, aqui. Aí. Gente, eu pareço uma idosa. E eu vou entrar na live de vocês. Eu pareço entrar também. uma idosa, é ótimo. Imagina eu quando for mãe, gente. Bora? Onde que é? Não tô entendendo. Conseguimos! Aê! Vocês estão aparecendo? Tá aparecendo? Tá, você não, ó. Não, deixa só você. É, deixa só você e a Palomita aparece em uma, você aparece em outra. Faz sentido! Faz sentido. Tá muito na frente? Hello, pessoal. Hello! Gente, tem duas senhoras aqui, a gente tá dando o nosso melhor Deixa gravando, tá? pra tentar. Deixa gravando. Vai, vamos gravar, vamos testar. Gente, eu nunca fiz live nesse estragado. Nesse Instagram. Tá, estão me vendo. Ah, Gente, empresta aqui. Luiz, empresta aqui. tava arrasando ali. É, não, deixa, No meu deixa ângulo. bem de frente. Aí, isso, Palomita. Deixa eu botar Boa. direito, né? Aê! Coloque a o bonita fone. Tá bacana. Tá Vê bonito, se, tá bacana. vê se o teu áudio tá bom. Meu áudio Tá bom? Mara. Gente, tá meio caindo aqui, mas tá bom. Ah, aperta ele. Gente, eu tô com dó. As pessoas que estão assistindo Foi? a gente, eles vão dar um voucher de um Hello, curso pessoal. de live. Dá aí um like. Rafa, ok? Bora começar. 3, 2, 1. Senhoras e senhores, estamos ao vivo no meu primeiro podcast. Bom dia, Palomita. Sejam muito bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei se você tá assistindo em algum desses períodos, não é mesmo? E hoje nós temos aqui uma lindíssima... Meu Deus, que bela mulher, Renato! Que isso, eu de amiga, Gente, Palomita. bem cuidada, É aqui, ó. bonita, É gostosa. Outro nível de pessoa. É outro nível. Outro nível de pessoa. Laís, se apresente, por favor. Laís Macedo. Quem é Laís Macedo? O que come? Onde vive? Prazer. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, nessa energia boa dessa dupla maravilhosa. Muito bom. Palomita, eu quero te apresentar a Laís. A Laís é uma mulher fora do padrão. Laís, pra quem não te conhece, quem é você? Nossa, pergunta mais difícil de Complexa, responder. né? E mais legal é, quem é você, contando quem é você, sem falar o que você faz. Quem é você? Bom, eu sou Laís Macedo, sou mineira por criação, paulista por vocação. Eu tô em São Paulo há 13 anos, vim aqui no entusiasmo dessa cidade que de selva de pedra não tem nada, é uma cidade acolhedora que vibra boa energia, amor e possibilidade, então É eu sou isso muito aí. feliz Ó. da escolha de estar aqui. Sou filha do José Carlos e da Sônia, uma pessoa apaixonada pela família, tenho a sorte grande de ter a Ive e a Carla como irmãs e minhas melhores amigas. Sou uma pessoa alucinada por esporte, por movimento, por Percebi. experiência, por experimento. Afinal, gente, eu tenho um estado de presença que eu busco e adoro. Essa vida é uma só, né? Até onde nos contaram. É Então, que verdade. este momento que a gente está aqui agora seja de protagonismo e experiência, e diversão e entusiasmo, né? Isso aí, muito bem. Laís fala muito bonito, fez curso com o Renato, hein? Não é um curso online? Isso aqui é tudo pra... Ó, o estudo de casa aqui do Renato. A Laís já veio assim de fábrica, já. Ela já veio Nossa. assim de fábrica. Laís, sempre que eu lembro de você, eu lembro do network, eu lembro da capacidade que você tem de conectar as pessoas. A Laís, ela tem uma visão de conexão, ela olha pra alguém, ela já conecta com esse, ela sempre está em movimento. Eu não consigo imaginar ela parada. E esses dias eu entrei no Instagram dela, ela estava escalando. Você já escalava? Como é que Caraca. começou com esse negócio? Comecei assim, né? A gente tá se relacionando com alguém, pessoas apresentam experiências, experimentos. E foi assim que eu pulei de paraquedas. E não é mentira. Ah, é, Palomita? Mas as pessoas vão embora e as boas experiências ficam, Ah. entendeu? É de legado que eu tô falando. Maravilhoso. E aí... Nada vem à toa nessa vida. Exato. Em relação ao esporte, escalada. Eu tenho escalado, mas na realidade eu gosto muito de praticar esportes. Eu gosto muito de ter o meu corpo a meu favor. Então eu não sou muito boa em nenhum esporte, porque eu faço um pouquinho de tudo, mas não faço muito de um só. Né? Mas eu adoro isso, ter um corpo preparado e disposto para experimentar. Você vê que eu volto muito para essa questão do experimento, porque eu gosto de poder me submeter e estar lá ser só uma escolha minha, não um fator de um corpo limitado. Então eu tenho escalado, estou cheia de roxos aqui, que vocês não podem ver. Mas, gente, eu saí da live ou tô na live?
Saiu da live. Ah, meu Deus. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Me chama, me Não mostra. saia da live. Momento de... Vamos esperar as meninas. Você quer deixar a gente surda, homem. Que é isso? Meu. Momento do comercial, elas vão voltar pra live que elas estão fazendo ao vivo. Enquanto isso, a gente espera. Fica aqui com os melhores do intervalo. Ah, muito bom, muito bom. Sabe o que eu gosto, gente? É tão raiz, é mulher... Não, entra aí de novo que eu vou te aceitar. Galera, sejam bem-vindos. Estamos gravando podcast aqui hoje e com uma convidada incrível. Muito bom. Laís Macedo. Você entrou aí? Por que, Rafa? Cadê? Manda a sua solicitação. Olha lá. Elas resolvendo. As mulheres, elas são incríveis, cara. Mulher é muito multitarefa, né? Eu tava falando com vocês, o olho no gato, outro no peixe. Cadê eu na Cadê live? a live? Pronto. Ainda não. Tá certo. Vamos esperar. Deixa eu colocar uma música aqui. Cadê? Aqui, achei. This is Que isso? Sparta! Eu coloquei o som Agora errado. sim. Aí. Ai, Ixi, tá dando... Aí eu me mudei. Agora. Pronto. Pronto. Voltamos à programação normal, onde a gente parou. Então, você coloca 2 ovos, farinha, que mais? Isso, aí você mexe, dá 3 cambalhotas e pronto. Ah, certo. Então, continuando. Estamos de volta, Palomita. Voltamos aqui. Espero que vocês tenham gostado do intervalo aí. Muito bom. Vamos. É uma pena que as pessoas não estejam acompanhando essa sonoplastia ímpar. Não, elas estão. aqui Ah, então também tá saindo aqui o som. na live. Então não tá saindo ali o som, ó? Ali, ó. Tá saindo sim. Ah, Aqui, ó. Peraí. Vai continuando aí, Palomita. tá muito raiz essa live, gente. Eu queria que vocês tivessem um pouco de paciência. Um pouquinho de paciência, galera. Tivemos alguns problemas técnicos. Foi tranquilo. Tranquilo. Aí, ó. Tá vendo? Sai o som ali na caixinha. Até então. Legal. Vamos... Nossa, pensa na live tumultuada. É a nossa. Tumultuada total, Pelo- gente. Agora eu acho que você ligou aquela caixa de som, vai dar microfonia, ó. Quer saber? Vamos encerrar a live? Não, vamos encerrar o som, ó. Deixa a live tava Não, rolando deixa a live. legal. Pode deixar. E aí, Laís, então quer dizer que você está com alguns roxos no corpo em decorrência dessa escalada. E eu tava falando, Palomita, dessa coisa da Laís, que ela é uma pessoa que conecta as pessoas. Como é que você descobriu esse talento em você, Laís? De conexão, de conectar as pessoas. Eu tenho muita convicção, e ninguém me tira da cabeça, pelo contrário, cada dia que passa eu tenho mais certeza de que networking é o maior ativo que a gente tem na nossa vida pessoal e profissional. Mesmo porque eu não acredito em 2 personagens, é uma vida só. E aí o que acontece? Quando eu vim para São Paulo, eu vim de uma cidade de menos de 40 mil habitantes, e é aquela cidade onde todo mundo se conhece, né? Sou filha do Zé, sou filha da Sônia, e isso basta, isso te abre porta. Imagina, gente, a gente pega as coisas nas lojas, leva para experimentar em casa, na casa do Zé. Então, assim, é muito networking no final Sim, das contas. tudo é. Mas muito nesse lastro familiar de uma cidade no interior, onde as famílias ali estão todas emaranhadas e todo mundo se conhece. Quando eu cheguei em São Paulo, falavam assim pra gente, lá em São Paulo ninguém conhece ninguém. Por um lado, me entusiasmava a ideia de fato chegar e começar do zero uma vida de relacionamento e única e exclusivamente baseada em mim. Ao mesmo tempo, eu falava, gente, mas ninguém conhece ninguém, que cidade é essa? Gente, a maior mentira que já me contaram. Todo mundo conhece todo mundo. Aquela história de que você precisa de 5 pessoas para chegar, 5 níveis, né, de relacionamento, para chegar em quem você quiser, é muito verídico. Então, eu cheguei no primeiro dia de aula, e aí o pessoal se apresentando, a menina que se apresentou na minha frente falou nome e sobrenome, a professora perguntou, você é prima de não sei quem? Ela disse Nossa. que era, e a professora conhecia. E para mim, assim, eu já vi as pessoas no primeiro dia de aula, no primeiro dia, mas as primeiras semanas, meses, já arrumando seus estágios, muito com base em indicações. E eu falei, gente, São Paulo é a terra do QI. Quem indicou? E como é que eu consigo construir a minha rede de networking? Eu tinha muita convicção que eu queria trabalhar com relacionamento. E aí eu já mirava o lead, que é onde, né, depois a gente chega nessa parte, porque é onde networking é business. Então eu me empolguei muito com a ideia de poder... Tá dando... Tá um som? Não, acho que agora tá bom. Mulheres. Mulheres são muito boas. multitarefas.
E aí? eu, quando cheguei na faculdade, eu sabia que eu precisava começar o meu relacionamento de alguma forma. É curioso, eu não sei se eu tinha essa lucidez que eu conto pra vocês agora. Mas eu tinha intenção, então acho que já tá bom, porque deu certo. Talvez os caminhos seriam diferentes, mas deu certo, com a boa intenção. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, beleza, essa galera aqui hoje, esse monte de universitário retardado, daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho, porque, né, todo mundo pirado. Imagina, eu fiz relações públicas, a gente era tudo maluco. Mas daqui a pouco, essa galera vai estar no mercado de trabalho. Então, eu preciso começar a construir meu relacionamento de alguma forma. Então, eu fui representante de classe, de curso, de calouro, fui presidente da comissão. Eu omiti o fato de que fui mascote, mas fui mascote também. Fui mascote, olha só. Mascote, uma pequena mulher pássaro. H foto! Gente, épico, épico. Sabe quando você leva networking a sério? Vou me relacionar por todos os canais mascote? Quero. Eu Quero. Vou. Gente, adoro, Tô chegando. adoro. Era o símbolo da mulher pássaro, bem princesa. Desculpa que eu fiquei imaginando. Gente, você acha que eu era um passarinho? Sabe aqueles passarinhos do Castelo Rá-Tim-Bum? Não, era uma galocha, era uma roupa tragédia, assim. Eu era, juro, baixo astral rolê. Rolê baixo astral. Figura baixo astral, aquela de passarinho não tinha nada, era só a carcaça ali. É tipo aqueles Mickeys que a gente vê na rua. O cara compra aquela fantasia que você fala, nossa, que Aquela- Mickey é esse? Sabe aquele do- Mickey surrado? É. Judiado? Que vende algodão na praia. Sabe da carreta furacão? Eu era aquilo, só que um pássaro. Muito bom, cara. Mas aí eu levei a sério e foi a melhor coisa que eu fiz. Ainda hoje eu cruzo no mercado de trabalho pessoas que lá atrás eu me conectei na faculdade. E o que é legal? Elas me encontraram na faculdade, por exemplo, como uma presidente de comissão, que eu tratei uma comissão como uma empresa. Então, eu tenho um lastro de responsabilidade, de compromisso, de questões que fazem com que essas pessoas hoje tenham um olhar positivo e sensível na nossa conexão. Então, hoje, já chegar nessas pessoas da época da faculdade já tem um valor ímpar para mim. Mas aí, com o tempo, eu fui amadurecendo essa ideia. Tive uma oportunidade imensa, né, de chegar, de fato, onde eu desejava, que era um lugar onde networking é produto, é business, e transitar onde eu sempre desejei, né? Não adianta a gente acreditar que networking é você conhecer todo mundo. Você tem que entender o seu nicho. E eu sempre quis esse ambiente empresarial. Então, assim, meu nicho social, meu nicho com influenciadores digitais, meu networking com eles é nulo, não conheço ninguém. Mas meu relacionamento dentro do ambiente empresarial é imenso. Então, eu conheço muitas lideranças hoje no Brasil, mas porque o meu foco, o meu relacionamento, a minha energia e meu business estão alocados aí. Mas começou lá, raiz, chegando na faculdade, entendendo que relacionamento é tudinho nessa vida. Como era o nome do pássaro mesmo? Da gaivota? Mulher pássaro. A mulher pássaro. De mulher pássaro, a rainha do network. Muito bom. Eu acho que a Palomita não sabe. Você sabe o que é o lead? Você conhece o lead? Você conhece o lead onde a Laís é a dona da porra toda? Ela conta pra gente o que é o lead pra quem não conhece. O LEAD é o grupo de líderes empresariais. Então, o João Dória, enquanto empresário, ele criou em 2003 um ambiente que ele viu que não existia no Brasil um ambiente que pudesse ser multissetorial, ou seja, ele se distancia dessas câmaras, dessas associações setoriais, multilateral, ou seja, se distancia dessas câmaras de comércio que são bilaterais, um ambiente só para C-level, então a gente tem alguns ambientes corporativos, alguns grupos corporativos que olham para networking, mas em vários níveis. Ele falou, isso, vou criar um ambiente destinado a lideranças, tomadores de decisões de grandes empresas nacionais e multinacionais, dos mais diversos segmentos. Ele foi muito feliz nesse movimento, não existia nada como lead na época, né? Hoje existem vários movimentos de comunidade de networking entre líderes. E aí, então, ele criou o LEAD. E o LEAD prosperou muito bem e muito rápido. E aí, eu entrei lá em 2010 como estagiária, com o meu sonho grande, né? Aí, a minha história do LEAD, a história do LEAD já fica em primeira pessoa, porque a nossa história acaba se misturando. Pega eu tô há 11 anos. E aí, eu entrei lá como estagiária. Uma admiração imensa pelo João, né? E deixo muito claro aqui, enquanto empresário, o meu grupo e meu posicionamento é totalmente partidário. Então, um olhar bem corporativo para o meu discurso. E aí eu cheguei lá e dizia muito claro para o João, para todo mundo, meu sonho era ser gerente antes dos 25, diretor antes dos 30. E eu entrei como estagiária em 2010.
E o lead estava crescendo muito, muito rápido. Nós fomos abrindo uma série de unidades, né? Mais de uma dezena no Brasil, mais de uma dezena fora daqui. E aí, quando foi de 2012 para 2013, nós entendemos que o lead, ali estava fazendo 10 anos, a gente foi num movimento de revisão, né, de quem são as novas lideranças. Porque é fácil você criar um diálogo, um movimento que fala com homem branco 60 mais hétero, que era um estereótipo padrão das lideranças, ainda é, mas a gente já está vendo uma outra, um cenário muito mais plural. Mas era aquele estereótipo. Então, você consegue desenvolver algo que dialoga com essa massa, porque se você criar um movimento unilateral com eles, você já atende as expectativas ali. Mas tá, quem são as novas lideranças? Como eles querem consumir networking? E, assim, reflexões pequenas. Por exemplo, um evento nosso, social completo. Tá, as lideranças hoje vão trabalhar de terno e gravata? Tudo isso era reflexão para dizer, será que o movimento dialoga com jovens líderes? Então, foi assim que de 2012 para 2013 nós tivemos a ideia de criar o Lead Futuro, que era um movimento de antecipação do lead. E foi assim que isso se deu. Então, o grupo nasceu como um projeto, ele começou a crescer, cresceu muito rápido, mas ele era um projeto dentro do lead. E aí, quando foi de 2016 para 2017, né, eu, de fato, me tornei gerente lá com 24 anos que eu desejava. Gente, está dando tanto retorno para mim, para vocês também? É do celular. É do celular. Você quer que a gente desliga? É melhor. Então a gente Eu vai acho já. desligar e vocês vão ter que acompanhar. Obrigado, gente! Obrigada, foi bom enquanto durou. Tchau. Será que a gente... eu acho que era... era isso. Será? É. E aí ficou muito ruim tudo? Não tem problema. Depois eu corto. Fica tranquilo. Depois eu entro no áudio aí e refaço. Depois eu só fico com a sua voz. 3 noites arrumando. Fica tranquilo. Mas eu arrumo com a sua voz aí, vai ficar ótimo. E aí, se você quiser, eu conto a história do lead outra vez. Não, mete bronca. Eu ia inventar. Zoeira. Adorei. O lead, ele é um grupo de entretenimento. A gente tem uma rede de parques aquáticos, né? Imagina, e corta Chama só isso. Splash Lead, né? E aí corta só isso, crise no mercado, né? Todo mundo consumiu um lead que não era esse. Exato. Não, mas o lead verdadeiro era esse que eu contava até então. E aí nós criamos o Lead Futuro como esse movimento de antecipação do lead. Que legal, hein? E aí viemos ali, era a minha menina dos olhos. Eu tocava vários projetos, mas eu tinha muita convicção de que o Lead Futuro ele tinha uma oportunidade imensa de prosperar, de performar e de ser algo incrível. E aí, de 2016 para 2017, paralela à minha história ao lead, eu também empreendi. Então, por já estar empreendendo e ali gerir o Lead Futuro entre os meus projetos de gestão, eu ocupei uma cadeira no conselho do Lead Futuro. E conto isso porque foi numa reflexão entre os conselheiros que nós entendemos que o Lead Futuro ele tinha tudo para ser uma empresa, que ele merecia um spin-off, que dentro do lead ele tinha sua capacidade de performance e crescimento limitada. Então a gente falou, não, imagina se isso aqui, um grupo que fomenta empreendedorismo, assumisse uma jornada empreendedora. Então, depois de uma longa discussão ali com o lead, né, muitas conversas para que a gente pudesse posicionar essa ideia como um projeto muito estratégico e viável para todos os lados, nós fizemos o spin-off da operação em outubro de 2017. E o Lead Futuro se fortaleceu, se posicionou como uma grande comunidade de networking destinado a jovens lideranças, um olhar muito grande para essa geração de líderes que estava chegando. Nesse momento, fizemos o spin-off, então, eu saí do lead. No momento que eu chegava ali, a minha tão sonhada cadeira de diretora, né? Eu tinha 27 anos. Então, eu falei, gente, imagina, esse grande sonho vai se concretizar muito antes do previsto. Uhum. Mas é muito curioso que é um momento que a gente vê que não necessariamente... Que eu estava perseguindo algo que a Laís Convite me disse que eu deveria encontrar. E a gente muda, e tá tudo bem. E ainda bem que a gente muda. E quando a gente muda, os nossos sonhos também mudam. As nossas perspectivas, os nossos interesses. Eu tive um burnout com 24 anos. Eu não queria encontrar outro. Mas quando você está muito aficionado por aquilo, e aí aquilo vem de onde? Eu vinha muito de uma questão muito egóica também, sabe? Quando você está nesse meio, se você não tem um autoconhecimento como seu grande aliado, você se perder é muito fácil. Porque você pega uma carona de helicóptero, você pega uma carona no jato particular de alguém, você começa a aspirar tudo aquilo. E você começa a aceitar o caminho para estar naquilo. O pato, o que tiver na sua frente. Você quer? Uhum. E aí eu falei, não, calma. E ela, com 27 anos, eu entendi que tinha muito mais propósito aqui dentro, muito mais intenção e ideais do que aquilo que com 20 eu achava que eu deveria encontrar.
Então, eu saí do lead, me demiti nessa época que, então, olhava tão próximo essa minha cadeira de diretora. E aí, fizemos o spin-off. No momento do spin-off, todos os conselheiros puderam se tornar sócios. E aí, assumimos uma jornada que foi, para mim, transformadora. Nós assumimos em 12 sócios, 11 homens e eu. Era a única mulher da nome sociedade. de filme, 11 Homens e Eu. Caraca! Olha isso, cara. Única mulher da sociedade, né? Nós tínhamos ali a mesma faixa etária, mas eu era mais nova. E todo mundo de uma estrutura social, de uma criação muito parecida, né? Eu fui a única que veio do interior, de uma estrutura social e financeira bastante distante da dos meninos. Isso foi um privilégio imenso, porque eu não via gaps, eu não via gargalos, eu via oportunidades. Então, eu aprendi muito com eles. Eu tenho certeza que acho que eu deixei um pouquinho de mim em cada um ali. E aí digo que deixei porque depois... Isso foi outubro de 2017. Em janeiro de 2020, eu deixei a cadeira de CEO que eu ocupava. Eu fiquei como sócia e CEO do grupo. Para embarcar nos meus sonhos, eu também refletia, né? 10 anos, eu tenho uma rede de networking tão poderosa. O que eu estou fazendo com isso? E eu tive a sensação, que eu tenho uma aversão a ela, que é de zona de conforto. Então, eu saí em janeiro de 2020 para construir os meus próprios projetos, assim como o mundo foi pega de surpresa por uma pequena pandemia. E aí, superada a pandemia, eu, enfim, comecei a me reinventar, mas no final do ano passado, a gente refletia muito sobre o futuro do Lead Futuro, né? Eram 3 anos já de spin-off, a gente caminhava para o 4º, e o que vem agora? E eu tive olhando o mundo pandêmico, onde para mim ficou mais claro do que nunca da certeza das pessoas, do quanto o networking é decisivo, do quanto as relações elas encurtam caminho, quanta gente a gente não viu desempregada voltando para o mercado por recolocação a partir da sua rede de relacionamento, negócios que se reinventaram muito por esse apoio entre a sua própria rede, portas que se abriram. A gente viu essa rede de apoio, mas ela surge do networking. E eu comecei a ter muita certeza disso tudo. Eu falei, as pessoas estão olhando com muito mais sensibilidade. E o que é totalmente legítimo, né? A gente viu um Brasil empreendedor nascer. Olha a infinidade de empresas que foram abertas, mas empreendedorismo por necessidade, o que está tudo bem. Mas, nesse momento, a gente categoriza o empreendedor de uma forma um pouco mais júnior, porque ele está ali por uma necessidade, ele carece natural, assim como eu careci quando fui empreender, de bagagem. Eu falei, então falta um ambiente com um olhar maduro para o empresário, não para o empreendedor. O Lead Futuro já estava nessa direção, mas eu falei, agora é a hora. E aí, ano passado, conversando com os meus sócios, em novembro, né, a gente celebra um ano desta ousada decisão. Agora é polêmica, mas em outubro de 2020, sentei ali com eles e falei, olha, eu acredito demais nesse movimento. É óbvio, gente, algo com 12 sócios, uma tomada de decisão com 50% mais a gente fala de 7 pessoas concordando com alguma coisa, e são só líderes, os meninos são extraordinários. Então, imagina só caciques tomando decisões, né? E aí, cheguei para eles, então, muito convicta de que o Lead Futuro... E fui numa reunião, gente, nessa reunião de sócios, a minha intenção era mais sair da sociedade do que permanecer, porque eu sentia que eu estava com o pé dentro e outro fora, né? Tentando focar nos meus projetos. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive uma certeza. Eu não sei, assim, hoje eu me olho como observadora e falo, mas menina, você estava sem juízo esse dia. E aí eu fiz uma proposta aos meninos que eu queria comprar o Lead Futuro, eu queria ser majoritária, eu queria poder tomar as decisões pela empresa, voltar para a cadeira de presidente. E eles foram super generosos, a gente conseguiu chegar numa equação ali, né, para quem não tinha dinheiro e queria comprar uma pequena empresa durante a pandemia. E aí comprei 10 dos meus 11 sócios e agora celebro um ano desta aventura. Gente, que mulher porreta! Não tem outro nome. Eu tô assim, ó. Não tem outra palavra, não sei. Penso. Parabéns. Obrigada. Por ser quem obrigada. você é. Que coisa, que falei, eu Que falei. história mais linda, gente. Eu Nossa. avisei. E Sensacional. eu te conheci no meio da pandemia, né? Foi no meio da pandemia que nós tivemos a primeira conversa. Network. Né? Networking. Uma pessoa nos apresentou, que foi a Marisa. E aí... O Jobran. O Jubran. Ah, não, foi o Jubran. Foi o Jubran. Putz, foi o Jubran da KPMG, pode crer. E aí eu vi, olha isso. O Jubran da KPMG, que é um cara extraordinário que eu conheci na KPMG, depois a gente se encontrou na Colômbia, que ele é a head da KPMG lá. Ele me falou, cara, preciso te colocar em contato com uma pessoa. E me colocou em contato com a Laís. Aí um belo dia eu entro no Instagram dela e vejo ela com uma grande amiga minha, que é a Marisa. Nossa. Que já fizemos curso na Disney junto e tal. E aí,
eu falei, cara, você conhece a Marisa? Nossa, a Marisa é minha irmã, não sei o que e tal. Aí vamos marcar um call. Marcamos o call. E aí, quando a gente conectou, ela falou assim, ó, nós precisamos fazer algo juntos. E eu falei assim, nós precisamos fazer algo juntos. E nós fizemos algo juntos. Queria que você contasse um pouquinho de como foi a experiência de ter me levado lá no Lead. Foi incrível, mas eu posso comentar antes a história que você acabou de contar? Pode. Porque tem detalhes aí, tem detalhes. Não, são esses depoimentos que eles reforçam muito os meus conceitos, a minha visão de networking. Veja bem, o Jubran, eu estava numa reunião de negócios, falaram, olha, vou te apresentar o Jubran, porque a KPMG hoje está apoiando uma série de iniciativas em empresas lideradas por mulheres, e há muita coerência no trabalho que eles fazem. Fui para uma reunião, um call por Zoom. Aí o quê? Já nos identificamos no sotaque mineiro ali. Você é de Minas de onde você é? A gente atrapalhou a reunião toda. A gente conversou praticamente todo o tempo. A gente teve que marcar outra reunião. E a gente, enfim, teve uma afinidade muito grande. E aí ele disse que eu precisava conhecer o Renato. Hoje, para mim, é claro o quanto eu precisava conhecer. E teve essa conexão com a Marisa. E por que eu estou contando? Gente, o network ele tem uma linha muito tênue entre você ser interessante e ser interesseiro. Eu poderia ter tido uma abordagem com o Jubran, porque o meu interesse era no KPMG. Tipo, deixa eu cativar este homem, faça negócios comigo. E ter tido um speech de business. Cara, em nenhum momento eu tive. Eu realmente me conectei ao Jubran de uma maneira muito genuína. Foi carinhoso a minha relação ali com ele. Foi muito legal. E ele sentiu. Tanto é que me apresentou o Renato. E o Renato, sem nenhum interesse, tampouco, nunca tinha ouvido falar de mim, se conectou e também já veio acreditando nas minhas ideias malucas e vice-versa. E quando ele comentou da Marisa, que ele comentou stories, e eu estava do lado da Marisa. A Marisa falou muito bem dele. E por que eu digo isso? O quanto é importante consistência e coerência. Porque se a gente se posiciona a partir do interesse, eu moldo o meu diálogo contigo, aí você fala com a Marisa fala, pena que é super antipática. Ué, mas eu não trabalho com networking. Ela foi lá no meu podcast, deu uma aula de relacionamento. Mas com as pessoas fora das câmeras, fora do podcast. Essa inconsistência é muito complicada. Isso é o maior inimigo de uma construção de networking, porque o networking está no CPF. Eu posso agora falar em nome do Lead Futuro, mas eu não sou a Laís do Lead Futuro, eu sou a Laís Macedo. Então, se eu não tenho uma coerência, se eu não sou uma pessoa interessante, Jubran, se tiver uma mínima sensibilidade, já teria detectado. Já não teria me conectado ao Renato, mas também, ao pensar assim, ele tinha acabado de me conhecer. Ele também tomou um risco ao falar, quero te apresentar um cara. Então, ele banca o quanto o Renato é uma pessoa que tudo aquilo que ele já viu o Renato fazer e ouviu o Renato falar é verdadeiro. Então, é uma grande cadeia e tudo vai virando lastro. Por isso que conectar pessoas é incrível, mas é de uma responsabilidade imensa. E volta muito para esse comportamento do CPF. Coerência e consistência. Ser interessante, não ser interesseiro. Nossa, isso é muito importante. Às vezes, quantas vezes assim eu falo nas minhas palestras, eu falo, gente, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso, enfim, usar a minha comunicação a meu favor, trazer um monte de conteúdo legal, influenciar vocês. Eu desço do palco, saio muda daqui, distrato alguém, eu olho para as pessoas que têm um cargo que possivelmente me interessam mais e me conecto com elas. Não vale de nada. Pega tudo que você escutou e aprendeu comigo hoje e joga fora, porque eu não posso te influenciar. Então, eu tenho a obrigação, se eu vou fazer uma palestra, eu não marco nada depois. Eu faço questão de falar com cada pessoa que está ali, sabe, de trocar contato. A gente tem que ter essa coerência. Isso é networking. Não é você fazer esses contatos poderosos, fazer um monte de foto, olha com quem eu tô. Aí, beleza, no dia seguinte não responde ninguém no WhatsApp. Então, essa coerência, enfim, eu queria chamar a atenção para isso, que eu acho muito importante. Muito legal. É o ser de verdade, né, Laís? Que é uma coisa que hoje em dia é tão difícil. Muito. É um olhar pelo interesse, é uma rede social pelo interesse. Sabe que a Palomita, ela tem uma influência muito grande no TikTok, né? E uma das coisas que mais chama atenção no que ela faz é que ela tem milhares, 300 e tantos mil seguidores, mas ela não faz dancinha de biquíni. E isso chama muita atenção, né? E é engraçado que quando as pessoas vêm me mandam e-mail com parceria, eu recebi esses dias. Eu acho interessante o jeito que você cativou a sua audiência sem precisar tirar a roupa, né? Mas eu acho que isso é muito com relação ao propósito. O que eu quero passar? Eu não quero vender não quero que a pessoa olhe pro meu corpo, né? A primeira coisa que eu quero que ela tire uma conclusão pelo conteúdo que eu tô passando, não apenas a aparência física, né? Muito bom. Não, isso é muito importante. Por quê? Por mais que eu tenha um comportamento muito livre, pró-empoderamento dessa nossa atitude e figura feminina,
A gente tem que olhar para a sociedade. A gente tem uma sociedade que tem uma carga social e cultural ainda com muitas barreiras. Então, imagina, eu estou transitando num ambiente empresarial, onde sou minoria por ser mulher, onde normalmente sou mais nova. Mas chego nesse discurso de igual para igual, de me posicionar como uma pessoa interessante. Tá? Nesse enredo, tá fazendo sentido. Só que você entra nas minhas mídias sociais, sou eu louca na balada, eu de biquíni com salmo na legenda. Eu desconstruo. Essa consistência tem que estar em tudo que a gente faz. Tudo. Eu entendo quando você fala. O meu comportamento, a minha postura, o meu enredo não envolve expor meu corpo. Porque sim, a gente vai ser julgado. Sim, tipo, nossa, a Laís fala tudo isso. Olha que menina, gente. Fazendo stories louca no final de semana na balada. Eu posso ir, se eu quiser? Eu posso. Mas é uma escolha minha do modo como eu conto essa história. Porque hoje, toda vez que eu faço... Imagina, eu olho o meu Instagram, quando eu vejo os views dos meus stories. Poxa, quantos presidentes de empresas não vêm? Eu tenho uma responsabilidade sobre a história que eu estou contando para eles. Então, de um lado, sim, a gente é super livre. Mas a gente também é livre para agir com responsabilidade no modo como a gente se posiciona e conta para o outro que a gente é. E nessa essência... Peraí, deixa eu excluir meus stories. Rapidinho. Rapidinho, a festa de ontem, acho que vai ter que excluir. Mas saiba que em festas também faz parte de mim. Eu gosto de uma festa, tá? Vale lembrar aqui, quem quiser fazer networking, eu gosto de festa. Gente, networking em festa super acontece. Super. Networking na escalada super acontece. Na festinha super acontece. É só o modo como a gente conta essa história. Mas a Laís, ela faz os encontros do Lead que praticamente, não vou dizer assim, são festas, mas são encontros totalmente fora do padrão. Você tem que ir para conhecer as pessoas, entendeu? Foi o que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu fui no encontro do Lead, que é o nível das pessoas. Às vezes, pela nossa história de vida, a gente acha que não vai alcançar. Né? Eu tive isso quando eu era mais jovem, não ia alcançar, até que eu entendi o que era o relacionamento. Até que eu entendi que se eu me relacionasse com as pessoas certas, elas iriam me ensinar as coisas certas. E aí, você sobe de nível. E às vezes tem gente que para, né? Tem gente que para porque não vê a possibilidade, porque não vê a oportunidade, porque não entende a consistência. E sabe uma coisa que é muito doida? As pessoas têm muita ansiedade, né? Eu sou muito ansiosa. Hoje eu olho pra minha história e falo, gente, são 11 anos construindo a minha rede de relacionamento. Então as pessoas têm muita ansiedade, elas querem ir a um evento e querem... a minha rede não cresceu, eu não conheci muita gente, mas eu tô nesse ambiente, não tô conhecendo ninguém. Ou ela tem essa ansiedade como uma inimiga nessa construção de rede, ou ela tá do outro lado, que é o impostor. Que é assim, gente, mas por que ele vai querer falar comigo? Mas olha o cargo dele, olha tudo que ele é. Mas eu não sou. Cara, agora, sei lá, se for 11 da manhã, é 11 da manhã pra você e pra mim. Você tá dando seu tempo pra mim, mas eu tô dando o meu pra você também. A Maitê Carvalho, uma amiga querida que tem o livro Persuasão, ela faz uma referência, inclusive, a isso, assim, quando ela foi buscar investidor. Será que ele vai querer me ouvir? Será que eu vou querer falar para ele? A gente tem que se colocar numa posição de igual para igual. E aí, no ambiente corporativo, gente, nessas comunidades, nesses ambientes, é algo muito sério. Que é aquilo que eu falei atrás. Quando a pessoa perde o crachá, ela é descartada. Quando ela perde o cargo, a empresa... A gente viu isso agora, durante a pandemia, com tantos C-levels, né, sendo cortados, enfim... nesse processo de demissão, redução de custo das empresas. Então, é muito sensível a gente se agarrar a essas coisas. Então, não olhe o outro de forma hierárquica. Assim, não existe isso. Você tem os seus ativos, você tem seus atributos que o outro pode interessar. A história do outro é muito valiosa. Todo mundo tem algo para dar, todo mundo tem algo para receber. O network é não fazer distinção. E a gente realmente saber no modo como a gente quer se relacionar. E aí tem outra coisa também que pode ser um aliado ou um inimigo. A gente hoje tem algo que é complicado. Nós temos muitas redes sociais à nossa disposição. E aí o que a gente pode fazer? É óbvio que eu sou bem relacionada. Já viu quantas conexões eu tenho no LinkedIn? Eu conheço o Renato, eu sigo ele no Insta. Gente, conexão não é nada. Eu falo isso nas minhas palestras, eu falo, agora vocês vão embora, né? Porque tudo que eu falei não serve de nada. Eu não acredito em conexão. Eu acredito em acesso. Porque não é quem você conhece, é quem conhece você. Hoje você pode ter o WhatsApp de quem você quiser. É muito difícil você, ainda mais que tanto de vazamento de dados, a gente não conseguir um número, um contato, um e-mail de alguém que a gente queira muito se comunicar. O ponto é, essa pessoa vai te responder? É acesso. É quem você conhece, é quem conhece você. É o valor que você gera de forma muito genuína, espontânea e verdadeira para o outro. É muito sensível. A gente tem que olhar, por isso que é um processo onde a ansiedade ela é criminosa.
Você não constrói relações verdadeiras e de confiança, que são esses elementos base para o networking, com velocidade. É tempo. É a gente se encontrar agora. A gente está se conhecendo agora. Eu estou falando um monte de coisa para você. Você vai pôr um pouco a teste à prova. A gente não vai agora ter uma empatia, uma confiança absurda, mas a gente já está se conectando, já está se gostando. A gente vai se encontrar de novo, vou te levar no evento do Elite Futuro. Daqui a pouco, de forma muito genuína, alguém vem e pô, tô precisando falar com alguém que tem esse perfil. Conheço. E de forma muito tranquila e segura eu te indico, sem nenhum interesse. Isso é network. E aí eu fiz isso por você de forma muito espontânea, e você está falando com um puto executivo que acabou de chegar no Brasil e quer fazer network empresarial, você fala, tem um grupo a te apresentar. Isso é network, mas isso é lento. Porque é um processo que, para ser verdadeiro, ele tem que ter uma base sólida. E é ser interessante, não ser interesseiro. Que legal, cara, que legal. Uma das pessoas que eu conheci lá no Lead foi a Adriana Hilsdorf. E eu fui no podcast dela, dei entrevista lá no podcast, e ela vem hoje aqui também. Ela vai estar conosco aqui no podcast. E pessoas que pensam fora do padrão, né, cara? Como ser uma pessoa, mas que pensa fora do padrão? Que dica você daria para uma pessoa que fala assim, cara, eu não sei o que fazer? Porque a gente escuta bastante isso, né? Mas eu não sei o que fazer para ser fora do padrão. Uma coisa é você ser interessante. Como ser mais interessante? Ou o que fazer? Que dica você daria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu não gosto de falar que eu acho, eu acredito. Eu acredito realmente que todos nós somos interessantes. Mas antes da gente descobrir isso e contar isso para o outro, a gente tem medo. A gente tem muito medo. Né? A gente está na sociedade do cancelamento, do julgamento. Óbvio, você tem que ser muito responsável pelo que você fala e faz, porque você vai pagar por isso. Evidente. Hoje a gente só consegue expor e escalar um pouco mais atitudes e escolhas erradas. Mas deixando isso de lado, a gente tem que realmente bancar. Eu tenho lá escrito no meu escritório, todos os dias eu leio. Vai. Se der medo, vai com medo mesmo. É bancar quem é você. E aí, mais uma vez, gente, é bancar. O autoconhecimento é um grande aliado. É se conhecer, é se posicionar. Sabe? Olha o quanto é sensível. A gente conversou sobre isso, lembra? É isso aí. Olha pra você ver uma vez que eu me vi numa situação ridícula, assim. E eu falei o quanto não era verdadeiro a minha essência, assim, o quanto era interessante. Eu estava numa roda de grandes presidentes de empresa, era uma época de eleição. E aí eu vi que a grande maioria ali estava numa discussão que eu não concordava. Então, voltando sobre o ser interessante. Transito entre empresários. Eu tenho a obrigação de me informar. Então, eu assisto todos os dias um jornal, eu assino o jornal, eu me informo. Ponto. Eu não sou genuinamente interessante, eu tenho que me informar. Hoje você tem que vir falar comigo sobre as prévias do PSDB e quem vai sair dali. Eu tenho que ter uma ideia. Eu não posso falar, mas deu problema no aplicativo? Mas você jura? Eu trabalho com tecnologia, é algo que influencia o ambiente político que reflete no empresarial. Eu não posso ser alienada quanto a isso. Então, tudo bem, eu me informo, beleza. E aí, eu me informando, eu consigo ter opiniões. Mas eu estava nessa roda de executivos, uma grande discussão sobre algo que destoava dos meus ideais. Eu já estava tocando em valores, eu tenho consciência e conhecimento dos meus valores morais. E, gente, eu me vi seguindo a maré para fazer parte, para pertencer. Eu tive muito medo de me posicionar e eu sinto de coração que eu tinha embasamento. E eu não ia ser ali cancelada, eliminada da roda. Eu acho que poderia ter sido ainda muito melhor para mim se eu tivesse me posicionado. Mas não, eu acho que eu queria tanto ser aceita naquela roda, naquele ambiente, tanto pertencer, ser equivalente, que eu comecei a concordar. E eles falavam alguma coisa, eu reforçava. Aí eu cheguei em casa quase com crise existencial. Assim, gente, que incoerência, sabe? Que incoerência. Então, eu acho que o ser interessante, realmente, voltando à sua pergunta, né? Porque vou indo. Mas eu acredito que ser interessante vem da gente não ter medo, da gente se conhecer, da gente entender com as pessoas, os ambientes que a gente está e também se colocar neles de uma forma interessante a partir de movimentos proativos, no meu caso, por exemplo, me informar. Se eu sou uma pessoa que transita em ambientes sociais, gente, eu tenho que acompanhar novelas, séries. Eu não assisto uma novela há 10 anos. E isso não faz falta alguma para mim no meu repertório, dentro dos espaços que eu transito. Então, isso é muito importante. Não precisa ter ansiedade. A gente nunca vai estar em todos os espaços e vai estar de forma profunda e protagonista. Mas naquilo que você escolher estar, você precisa fazer a diferença. Sabe? Você tem que ser aquela pessoa que não tenha a ausência agradecida, mas também não percebida.
Sabe? Você tem que sentir sua falta, porque você agrega, porque você não agrega, não só em termos de conteúdo. E aí, gente, não é só ter speeches maravilhosos, saber falar sobre tudo, é comportamento. É você ser uma pessoa empática, é você ser uma pessoa humilde. A prepotência, para mim, é inimigo do relacionamento. Quando você já chega se colocando de forma superior ao outro, já cria natural uma versão de quem é você, né? Consciente ou não, já estou te julgando também. A gente já não se conecta a partir daí. Então, eu acredito que o comportamento é muito importante. Então, o se conhecer, o se posicionar. Você é interessante quando você sabe quais são os teus ativos. Sabe? Eu adoro escutar o outro. Então, se eu estou numa roda, exercer o poder de escuta com presença é muito importante. Eu faço isso. Mas se eu estou aqui assim, legal. Não, vou falando que eu estou prestando atenção. Você não está para mim naquela roda. Entendeu? Independente do que a gente estiver falando, ali você não está sendo interessante. Porque eu não estou nem aí para você. Eu estou... Cara, é muito sensível, por isso que a gente tem que se observar nesse mundo de tanta pressão, abundância de comunicação, de ferramentas, de mídias sociais, o que a gente dá para o outro, que é o que a gente vai receber. Então não tem uma fórmula, não tem uma receita, tem um único elemento como um aliado para ser uma pessoa interessante. Mas vem de uma atitude, de bancar quem você é, e banca na tua consciência, no teu autoconhecimento, na tua sabedoria, não na tua prepotência. Sabe, não importa... Gente, a gente pode falar tudo. Eu posso contar que eu sou tão... Pode falar foda? Pode. Mas o que adianta, sabe? Eu tenho que ter uma história que... Eu tenho que agir, eu tenho que ter uma história, uma trajetória que valida meu discurso. E aí, sabe, as mídias que eu falava agora, elas estão aí para validar. Aí você entra no meu LinkedIn, eu entrei no mercado há 4 anos. Aí, peraí, eu tá 11... Não, meu LinkedIn valida a história que eu tô contando. Então... Para mim é um grande conjunto, Renato, um grande conjunto de elementos que a gente precisa colocar um pouquinho de cada um nessa receita e aí dar um blendzinho assim que faz de você uma pessoa interessante. Que legal. E eu acho, Laís, que nesse blendzinho também é muito da gente se reconectar com quem a gente era quando pequena. E porque eu sinto, quando você foi falando, eu fiquei lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha vida e que, de certa forma, me endureceram. E eu sinto que eu perdi um pouco a essência, né? Da Paloma pequenininha, sonhadora, que acreditava que era possível se relacionar com quem ela quisesse, porque ela e o Brad Pitt eram a mesma pessoa. Se ela estivesse lá na frente, ela ia bancar, não tinha medo, entendeu? E aí muitas coisas vão acontecendo e vão nos endurecendo e a gente se esquece de quem a gente é. No fundo. E cada dia mais o autoconhecimento é uma bênção e eu tento cada dia mais me reconectar com essa criança, lembrar do que ela gostava, quem ela era, quanto ela era feliz. E o Renato falou isso pra mim no mês passado. Ele falou, seja você, só. Já basta. Já basta. Banque ser quem você é e esquecer todas essas armaduras, essa coisa, né? Que a vida me deu. E é isso, eu acredito. Muito legal. Você sabe, Laís, eu fui para a Espanha agora participar de um congresso lá de educação emocional e bem-estar, né? E aí, na volta, né, desse congresso, um amigo meu foi me buscar, o Denis foi me buscar em Barcelona e nós descemos por dentro da Espanha. Então, a primeira cidade que nós paramos, uma cidade medieval chamada Sos del Rei. E é uma cidade medieval, eu nunca tinha ido numa cidade medieval. E eu, muito empolgado, fui passando a mão na parede, porque eu fiquei muito impressionado com aquilo. E aí tinha uma plaquinha assim, essa cidade foi construída no ano 900. E eu fiquei pensando, cara, no ano 900, cara, não existia nem a língua portuguesa, não existia nem, né, o Brasil não tinha sido descoberto. E aí depois ele falou assim, Renato, olha esses pregos foram forjados à mão. Essa parede foi feita por pessoas de verdade. E ele falou, você sabe qual é a diferença desse castelo e do castelo da Disney? Eu falei, não. Ele falou assim, porque esse castelo aqui que você tá agora é de verdade. E isso me deu um estalo, e tem muito a ver com o que você tá falando, que é o bancar ser de verdade. Em um mundo tão de mentira, o ser interesseiro parece ser mais de verdade. Verdade. E eu espero que esse podcast ajude as pessoas que estão nos assistindo aqui a entender que você pode bancar ser de verdade. Quando você se conhece, quando você entende do valor que você tem, você pode ser de verdade. Você não precisa ir pelo comportamento de manada. Da mesma forma que você falou, que você estava se anulando, concordando e esqueceu
né, de bancar quem era você, o que você pensava. E a mesma coisa na internet. Você olha os stories, você olha as pessoas, você fala, eu tenho que ser assim pra eu me encaixar. Eu tenho que fazer story desse jeito, eu tenho que não sei o quê. Enquanto no fundo, não, as pessoas não têm que gostar não de um personagem, de quem eu tô tentando me encaixar, mas de quem eu sou, né? Exato. Tem muitas regras. E sabe de uma coisa muito importante? Gente, a gente não vai agradar todo mundo. Tá tudo bem. Isso é libertador. A gente não gosta de todo mundo também, né? A gente trata bem, porque a gente, óbvio, vive em sociedade e emanar ódio não faz sentido. Mas a gente não gosta de todo mundo. Não é todo mundo que você bota no seu coração, na sua vida, dentro da sua casa, nos seus espaços mais íntimos, na sua festa de aniversário. Não é. E tá tudo bem. A gente não agrada a todo mundo, não vai agradar, e ainda bem, porque algo de estranho aconteceria, verdadeiro, possivelmente nós não seríamos. Nós temos posturas que afastam as outras pessoas. Por exemplo, a gente tem um comportamento muito expansivo. Tem gente que se incomoda. Não, eu cheguei aqui, assim, sobre essa criança interior, é curioso, né? A gente não se conhecia. Aí eu cheguei, eu vi uma pessoa, eu gosto, por exemplo, muito do seu perfil, que eu me identifico. É um perfil muito expansivo. Eu te vi ocupando o espaço de forma muito alegre, preenchendo, muito positiva, muita energia você tem. Isso me agrada e me conquista, assim. Eu estava numa energia meio baixa, era que eu cheguei e já me elevou. Então, eu me conecto muito a você. Naturalmente, assim, eu me conectei. Ao mesmo tempo, se eu chego aqui, você, pelo número de seguidores que você tem nas redes sociais, nem me olha, nem se interessa por mim, porque acho que isso é um critério pra gente ser mais, ser menos. Eu, Laís, não consigo me conectar com gente assim. E vice-versa. Poderia não ter gostado de mim também. A gente não vai agradar todo mundo. Estou aqui por um compromisso, faria um podcast muito bom. Mas, provavelmente, ele está sendo melhor por tanta empatia e boa energia que tem nessa roda. Mas a gente não vai agradar todo mundo. Exatamente. E essas histórias que eu falei que me endureceram foi muito... Eu senti que a minha felicidade, a minha expansão incomodava. Você falou exatamente isso. E por muito tempo eu me culpei. Eu falei, não, o problema sou eu. Eu que tenho que ser mais contida. Eu que tenho que me adequar aqui, ó. Não, esse jeito palhaça não é legal. Esse jeito expansivo, engraçado, falar alto, não é legal. Então, por muito tempo eu tentei me encaixar. E eu confesso que faz pouco tempo que eu decidi assumir quem eu sou. Falar, eu sou esse jeito palhaço, eu sou expansiva, eu sou feliz. Eu sou quem eu sou. Incomode tá a quem incomodar. Incomode a quem quiser, porque exatamente a gente não agrada a todo mundo, nem Jesus agradou. Não, então, eu também, é recente isso pra mim, eu sofria muito. Mas uma frase pra vida, assim, especialmente nós mulheres, e em relacionamentos acaba acontecendo muito. A gente não tem que se encolher pra caber. Não tem. E eu descobri isso muito recente, porque eu vi uma pessoa eu, o tempo todo tentando caber nas caixinhas dos outros pra ser compatível, ser viável, ser o que eu achava que era o certo. O que era certo é o que eu sou, entendeu? Não Laís, é tão subjetivo o conceito certo? E entre as mulheres rola muito esse lance de inveja. Pelo menos eu senti. Com muitos acontecimentos na minha vida, eu falo... Nossa, poxa vida, quanta competição que eu não sinto tanto com relação a homens, assim. E é difícil você ter uma certa expansão no ambiente e não incomodar especialmente outras mulheres. Isso que eu senti. Mas não sei qual é a sua experiência com relação a isso. Sabe, e acontece. Todas nós temos alguma história, ou a grande maioria de... não, já tive uma situação... Assim, os maiores puxadas de tapete da minha carreira foram por mulheres. Mas aí eu olho com sensibilidade para isso. A gente tem uma questão social, né, cultural, que cabia muito pouco ali. Né? Nós éramos muitas, sempre fomos muitas mulheres, lutando por muitos espaços. Ele sempre foi desse tamaninho. Só cabia uma de nós. Então, acho que essa competição ela foi muito inconsciente. Tipo, vamos lutar pelos nossos espaços, mas só cabe uma, é quem chegar primeiro. Não sei se a gente um dia teve muita lucidez de que essa competição existia. Mas eu penso que pela escassez de espaço e abundância de mulheres desejando estar lá, isso acabou acontecendo. Mas o que eu vejo hoje? Isso está mudando. Quando a gente fala de sororidade, que é uma mulher tratando a outra como irmã, é a primeira vez que eu sinto que a gente vive e não apenas fala de sororidade. Hoje tem espaço para todo mundo. Hoje, quando eu vejo que eu estou aqui, eu tenho desejo e também responsabilidade de trazer outras mulheres comigo. E cabem todas nós, cabem muitas de nós aqui. Então, a gente está mudando muito e a mulher hoje ela tem tido um comportamento muito mais amigável, muito mais acolhedor, de desenvolver outras mulheres, de trazer outras mulheres, de ocupar esses espaços com mais responsabilidade, né? Escalar esses espaços, porque a gente tem mudado muito esse mindset, o da mulher, dos homens que reforçavam isso, né? Mulher é invejosa, mulher é traiçoeira. E eu vejo até que os homens hoje, Renato, você pode me contar se você concorda ou não, estão mudando muito essa percepção. Estão vendo as mulheres hoje agindo de uma forma mais coletiva e verdadeira, né? Sim. Você sabe que recentemente um
uma pessoa perguntou para a comissão técnica do Prêmio Nobel, por que o Brasil nunca teve um Prêmio Nobel? E aí ele falou que depois de algumas vodkas, o cara olhou para ele e falou assim, vocês no Brasil são destruidores de heróis. E aí ele ficou meio sem entender, ele falou assim, olha, quando aparece um político, parte da população acaba com esse político, independente do que ele tenha feito de bom para a população em determinado tempo. Então, eu sempre tenho que destruir um herói. E aí eu levei essa discussão para dentro da minha casa. Nós temos a cultura, homens e mulheres, de sermos destruidores de heróis. Como isso funciona dentro da minha casa? Eu fui para a Espanha. E aí eu recebi algumas mensagens dizendo assim, e sua esposa? Ela não foi? Eu falei, não, ela torceu para que eu fosse, porque ela sabe o quanto eu batalhei para estar lá. Agora, na sexta-feira, amanhã, né? Minha esposa viaja e ela vai fazer um curso no interior e eu vou ficar com as crianças. Entende? E tá tudo bem. Nós dois somos os heróis dos nossos filhos. E nós não precisamos nos destruir porque um fez e outro não fez. Mas nós temos essa cultura de destruir heróis. Principalmente quando a gente vê alguém que tem sucesso ou alguém que se destacou, a nossa primeira atitude é se destacou, mas porque conhece não sei quem. Se destacou, mas porque fez não sei o que lá. Porque o pai deu. Porque não sei o que lá. Então, isso começa dentro do nosso coração. Nós precisamos parar de ser destruidores de heróis. E eu acho que isso, Laís, é o que mais nos conectou. Pensando aqui agora, é o que mais nos conectou. Porque nós conectamos heróis. Né? A pessoa que você é conecta heróis. A pessoa que eu sou conecta heróis. A pessoa da Palomita conecta heróis. Só que toda vez que nós nos conectamos com esses destruidores de heróis, a nossa energia baixa. A nossa vontade diminui. Então nós precisamos estar juntos. Porque juntos nós somos fortes para levantar os heróis. E isso é muito, muito interessante. Sensacional, Renata, mandou bem. Isso é muito interessante, cara. Maravilhoso. Olha, se deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Pode crer. Eu queria que você fizesse a pergunta para A última que não pergunta. quer calar. Segura, Brasil. Faz aí. Laís, em homenagem ao meu primeiro podcast, quando você fará algo novo pela primeira vez? Qual será o seu próximo primeiro? Eu adoro pensar nisso, assim, e quando eu tava chegando aqui, eu tava falando com o meu primo. E aí ele falou assim pra mim, Laís, hoje tem um evento, amanhã tem um evento, né? Eu sei que você gosta muito de networking, acho que é um networking que você não tá habituado. É um networking dentro de uma charutaria. Eu falei, não gosto de cheiro. Aí, eu chegando aqui, eu falei, calma aí. Eu deduzi, eu defini que eu não gosto, eu não me submeti. Eu falei, o certo é eu ir embora, se de fato eu me incomodar. Mas eu deduzi. E assim, é um exemplo pequeno, eu poderia falar coisas grandiosas, mas se a gente for olhar aquele autoconhecimento que a gente tantas vezes explorou, todos os nossos dias a gente tem a possibilidade de fazer algo pela primeira vez, sabe? A gente tem que se submeter. Submeter sempre. O meu amigo comentou ontem, quero escalar com você, mas tenho medo. Eu falei, como você sabe que você tem medo? Você nunca veio. Sabe? Eu acho que a gente tem que conseguir se submeter a tudo. Óbvio, eu quero fazer coisas grandiosas pela primeira vez. Meu grande sonho é empreender com educação, é preparar as pessoas de todos os níveis, em todos os lugares, para educá-las para que elas possam se relacionar. E quando todo mundo tiver consciência da importância do relacionamento, a sociedade fica mais igualitária, ela fica mais conectada. Acho que a gente vai começar a compartilhar, desenvolver as pessoas de forma mais genuína. A gente vai ter uma sociedade mais colaborativa. Isso eu quero fazer pela primeira vez. Mas eu também quero ter a consciência de que todos os dias eu faço algo novo se eu saio da minha zona de conforto. Se eu vou a um evento, que eu estou dizendo que eu não gosto, sem nunca ter ido a esse evento. Então, que eu me permita estar lá, porque é muito importante para mim, um evento de networking, um público que tem totalmente fit com o que eu faço, que eu ainda não me relaciono. Olha o tanto de elemento que eu tenho para estar lá. Vai ter oportunidade. Mas eu deduzi que o negócio me incomoda e eu não quero Gosto de ir. cheiro. Gente, o que impede de eu estar lá, não me sentir bem e ir embora? Nada. Então, todos os dias a gente olhar com essa sensibilidade e se questionar. E se abrir pra... Assim, pra tudo. Por isso que eu experimento tantos esportes.
Ah, não, eu deduzi que eu não gostava de luta. Mas nunca fiz. Aí eu fui fazer esses dias. E, de fato, eu entendi que eu não gosto de boxe porque eu não gosto de bater em silhueta. Eu não gostei. Eu atiro e eu não atiro em silhueta, só atiro em alvo. Aí eu falei, que interessante, eu me observei. Eu falei, eu não gosto de ter a sensação de agredir uma pessoa. A silhueta me apavora. Olha. Mas eu experimentei. Então, todos os dias a gente pode fazer algo pela primeira vez se der medo e a gente for com medo mesmo. Que legal, que legal. Obrigado, Laís. Amanhã obrigado. partiu fumar charuto. Não, mas estarei lá. not? Mas eu quero só chamar a atenção para uma coisa. Vocês viram que eu não respondi a primeira pergunta do Renato. Qual Como era? foi ter ele no nosso evento? Dá tempo de perder, dá tempo. Pode falar. Aí Até eu esqueci. Muito foco. Mas, sabe, Renato, Deus fez assim, ó, quando tá fazendo você. Pegou uma forminha, fez o Renato. Aí sai o Renato e falou, isso aqui é só pra quem deu sorte com você, vou jogar fora. Só tem um exemplar. Aí deu sorte da gente vir na mesma geração, mesma época, né? Mas porque o Renato tem uma luz muito única. Eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu sei o que vai acontecer em cada segundo do meu evento. Derrubou minhas regras. Levou uma pessoa e foi um evento de uma avaliação 100% positiva. Porque o Renato, ele chegou lá com o coração. Porque ele age com o coração. Genuíno. Com a verdade dele. E é uma verdade colaborativa. É uma verdade muito agregadora para o outro. Porque a gente sabe o que é de verdade. Não adianta. E aí, quando ele chegou, foi tão agregador. Porque ele falava tudo tão lá de dentro. E o que a gente é tem muito valor para o outro. E ele tem muito valor, a história dele, a bagagem dele, o que ele pensa, o que ele sente, os valores, tem muito valor pro outro. Então ele começou a colocar isso pra fora, levou a Marina. Então assim, o que já estava bom, o que já estava excelente, ficou extraordinário. As pessoas choravam no evento, choravam. Falavam, gente, mas peraí, é business, isso aqui é business, a galera chorando, que delícia, é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas... pessoas, eu quero que seja feito de mais de CPFs e menos de CNPJs, meu grupo. E aí foi lindo, o Renato só validou esse meu desejo. Foi que legal. Tua presença lá. Foi um prazer. Foi muito legal. Maravilhoso, foi muito legal. Que conversa maravilhosa. A gente vai ter que voltar outro dia pra continuar as conversas, porque... Por favor. Parte 2, siga pra parte 2. A Laís tem muitas histórias, mas nós te agradecemos. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada mesmo. Foi Eu um que prazer. agradeço a oportunidade de trocar com vocês. Pessoas, banque quem você é. Tchau, gente! Valeu! Tchau! Valeu!